Olá, sou o Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Por alguma razão que eu não compreendo, por vezes encontro versículos que não estão bem traduzidos na maioria das Bíblias. E hoje vou falar-vos de um versículo que está mal traduzido em quase todas as Bíblias que eu conheço. Não é um erro de interpretação, é mesmo de tradução, e por isso eu não entendo como é que está assim tão mal traduzida. Fui ver na Septuaginta, porque muitas vezes vão à versão grega buscar a tradução e não à versão hebraica, mas neste caso não é. Continua um mistério porque é que não está bem traduzido. E o versículo é o seguinte, Isaías 5:1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Eu sempre li isto e sempre acreditei que era o que estava aqui. E um dia tropecei, acho que foi ao passar no Bible Works, ao passar palavra a palavra, que percebi que não era o que estava aqui escrito. Esta expressão, outeiro fértil, não é o que está no hebraico, nem sequer no grego da Septuaginta. E comecei a procurar Bíblia após Bíblia. Eu uso uma Bíblia interlinear, online, muitas vezes, e é muito útil. O endereço é Bible Hub. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço para vocês confirmarem. E vou mostrar-vos também uma imagem com aquilo que está nessa Bíblia interlinear. O hebraico está correto. Bekeren ben shamen. Penso que é assim que se pronuncia no hebraico. O hebraico está correto. E até a transliteração. Só que por baixo, onde diz Bekeren, tem num monte, onde está Ben, que até qualquer pessoa que pouco hebraico saiba, sabe que Ben quer dizer filho. Aqui tem num fértil por baixo, na transliteração, e depois tem shamen, e diz que é muito frutífero, mas não é. Eu já vos vou mostrar o que é que estas palavras querem dizer e vocês podem confirmar depois. Só no Bible Works, onde eu consigo ver o hebraico com os significados por baixo e também a Septuaginta, e vi todas as outras versões que eu tenho no Bible Works em inglês, em português, muitas versões, e não há uma versão que esteja com as palavras corretas. Eu não percebo porquê. Talvez algum de vocês me possa elucidar de onde é que vem esta tradução. Outro site, que é o hebraico.pro.br, que também dá para ver o hebraico, tem o hebraico correto, mas por cima tem o texto em português e volta a dizer outeiro fértil. Mas no hebraico estão as palavras corretas, não foi alterado no hebraico. Num outro site, que é o scriptureforall.org, tem interlinear e depois tem ao lado em inglês. Aqui tem correto no hebraico, tem correto por baixo, palavra a palavra no interlinear, mas tem errado no inglês ao lado. Então, o que é que está no original? No original diz que, realmente, o amado plantou uma vinha, mas não diz num outeiro fértil. Diz Bekeren. Bekeren é num chifre. E Ben Shamen é dos filhos do óleo. No chifre dos filhos do óleo. Eu fico abismada como é que inventam uma coisa tão diferente. Isto tem que ter uma explicação que eu desconheço. Mas é no chifre dos filhos do óleo. O meu amado plantou uma vinha no chifre dos filhos do óleo. Talvez porque ache esta expressão estranha e não perceba o que é que ela significa. Mas porquê é que todos vão traduzir da mesma maneira? Deve haver aqui alguma tradição. Agora, está no chifre dos filhos do óleo e nenhuma versão que eu conheço que eu tenha em português, e no Bible Works tem aqui muitas em inglês, mesmo na King James, até em Bíblias onde se passa com o rato no computador e aparece a concordância de Strong, na concordância de Strong aparecem as palavras corretas em cima, em hebraicas, mas não aparece no inglês, e fica muito estranho. Vocês experimentem se tiverem e verifiquem. E aliás, quem estiver a ouvir e souber um pouco de hebraico, vai perceber mesmo que o que eu estou a dizer é verdade. Há uma Bíblia fantástica que eu descobri em espanhol, é a chamada Spanish Jubilee Bible, a Bíblia Jubileu em espanhol. Essa Bíblia online, eu vou
dar também o link porque já me tem ajudado muitas vezes. Esta Bíblia é muito boa, mesmo extraordinariamente boa. E diz assim, eu vou ler em espanhol, que é o que está cá, e já digo em português. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amada su viña. Tenía mi amado una viña en el cuerno de los hijos de aceite. Então, o chifre dos filhos de azeite, do azeite. Tinha o meu amado uma vinha no chifre dos filhos do azeite, os filhos do óleo. É muito bonito, não é? O chifre dos filhos do óleo. Que mistério estará aqui por trás desta expressão? Eu fui ver, não é assim um grande mistério, tem a sua explicação. O maior mistério para mim é porque não colocam as coisas que estão lá. Eu não percebo porque é que não colocam as coisas que estão no original. Porque no grego, na Septuaginta, também não está diferente. No grego também vem lá aquela, penso que se lê kerati, quer dizer chifre também, e tem a expressão idêntica à que está no hebraico. Não percebo, é mesmo, tenho aqui por exemplo a Young Literal Version, que é uma Bíblia literal, supostamente, também não tem a mesma expressão. Fruitful Hill, que é o monte frutífero. Mas de onde é que isto vem? Acabei de verificar aqui numa Vulgata Latina e que tem, eu não sei latim, mas dá para perceber, e eu já vos mostro, que está de acordo com o hebraico. Portanto, na Vulgata Latina também não foi. Tem corno, filio, olei. Sim, até eu que não sei latim consigo perceber o que está cá, o chifre do filho. Tem o corno, que é equivalente a chifre, não é? Que é e filho do óleo. É claro. O que é isto de filhos do óleo? O chifre dos filhos do óleo. Em 1 Samuel 16:1 diz: Então disse o Senhor Yahweh a Samuel, o profeta Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Saul já havia perdido o favor de Deus devido ao seu comportamento e Deus manda Samuel, o profeta Samuel, sempre fiel, a ir ungir um filho de Jessé. E ele pede para ele encher um chifre. O chifre, sabemos na Bíblia, que era usado como trombeta, mas vemos aqui que ele também era usado como recipiente do óleo que servia para ungir. É muito interessante. Enche um chifre de azeite e vai. E vamos ver depois o que é que ele fez com aquele chifre de azeite. 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, ungiu a Davi. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Que lindo! Esta figura do chifre cheio de azeite e é derramado sobre a cabeça de Davi. Em 1 Samuel 10:1 também diz que Samuel, o profeta, tinha ungido a Saul, mas não fala no chifre. Diz que era um recipiente com óleo e ungiu. Porém, quando Salomão, o filho de Davi, é ungido, volta a aparecer a mesma expressão. 1 de Reis 1:39. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão. Aqui é tão interessante, tão bonito, como aparece o chifre para ungir e o chifre depois de ser tocado como trombeta, porque as trombetas, como sabem, penso que sabem, que as trombetas em Israel eram sempre os chifres. Então um chifre serviu para ungir e outro chifre serviu para ser tocada a trombeta. Parece que a partir de Davi havia este ungir com o chifre do óleo, cheio de óleo. Este chifre dos filhos do óleo, esta expressão chifre dos filhos do óleo, este lugar onde diz em Isaías 5:1, onde o Senhor, o amado, o nosso amado, plantou uma vinha, é aquele monte, sabemos que é Jerusalém,
mas é o monte dos filhos do óleo, dos ungidos do Senhor, aqueles que foram ungidos, os reis, ali sobre aquele lugar, ungidos por Deus. Não é um lugar qualquer, aquele monte, não é uma cidade qualquer no mundo, é um monte que é o chifre dos filhos do óleo. Curiosamente, depois em Zacarias 4, 11 a 14, uma passagem muito conhecida, que é associada às duas testemunhas de Apocalipse. Esta passagem fala também dos filhos do óleo, é curioso. Diz: prossegui e lhe perguntei que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro. Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois filhos do óleo que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Cá estão outros filhos do óleo. Josué era o sumo sacerdote nesta altura e Zorobabel o líder político. Eles eram também considerados diante de Deus como filhos do óleo porque eram os ungidos. Enquanto que Davi, ele foi ungido como rei e de certa forma como sacerdote. Ele foi ungido com o chifre e ele era filho do óleo. Também aqui em Zacarias fala deste Josué e este Zorobabel, que eram os dois filhos do óleo. Claro que isto depois tem outras ligações e são uns ungidos com um significado paralelo que não vamos falar aqui agora, que são ligados também às duas testemunhas, mas não vamos falar disso aqui. Aqui vamos nos centrar neste significado desta expressão, filhos do óleo. Não há dúvida que são os ungidos do Senhor. E que em Isaías o Senhor estava triste com o seu povo e dizia que, vou repetir o Isaías 5.1, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no chifre dos filhos do óleo. E a cercou e a limpou das pedras e plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Então o Senhor estava triste com a sua vinha, com o seu povo aqui. Este lugar que era chamado o chifre dos filhos do óleo, onde ele tinha ungido os seus reis para governarem ali, para o servirem, o povo se tinha afastado dele e os próprios reis que sucederam a Salomão, e Salomão já no final da sua vida também se corrompeu. Deixo-vos este versículo como um exemplo, espero partilhar outros versículos de futuro, mas temos que escavar mais nas Escrituras, estar atentos ao que diz no original e irmos mostrando uns aos outros aquilo que vamos descobrindo, porque eu já percebi que se vamos só confiar nestas traduções, elas não são suficientes para nos esclarecer, para quem gosta de saber mais e saber o que está realmente no original. Deus vos abençoe.